pessoal, boa noite. Estamos em mais um programa Orumilá. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindes. Então, no Orumilá de hoje, a gente começa, como sempre, agradecendo aos nossos mais velhos, que é quem veio antes, abriu os caminhos para que pudéssemos chegar neste momento de hoje. Agradecemos também os nossos mais novos, porque são eles que nos alimentam, nos dão esperança, nos motivam para uma construção de um futuro melhor e sustentável. E agradecemos aos nossos pares, que é quem anda do nosso lado, quem está com a gente de mão dada nessa jornada. Então, que os caminhos se abram, que seja uma noite muito gostosa, de muito amor, de muito respeito entre todos nós participantes. Hoje, no programa Orumilá, nós estamos recebendo Bárbara Cortes, preta, feminista. Seu verbo é estudar, formada em comunicação social, graduanda em ciências sociais, estudante de questões de gênero, raça e classe. E também estamos recebendo Fábio Jesus, professor, formado em História e Filosofia, é mestre em Psicologia e Educação e doutorando na mesma área. Estudou o movimento secundarista de 2015 e 2016 e agora estuda os professores e professoras desses jovens e também faz parte aí desse público, é um professor hoje desses jovens. Mas antes da gente iniciar, alguns recadinhos para a Gisele também se apresentar, que a parceirona voltou aí com todo o gás com a gente. Para a gente abrir a palavra também para os nossos convidados. O que a gente tem? Tem lá na página do www.bocadaforte, no site, uma baita entrevista com o Jorge Wilton. É sobre o movimento hip hop baiano e o livro Branquitude, Música, Rap e Educação. Trazer só um trechinho do que o Jorge falou com relação a esse livro. A obra não é sobre o lugar de fala dos rappers brancos, mas sim o lugar de reflexão de um pesquisador negro sobre o que essas falas revelam, o que elas e eles pensam sobre relações raciais e racismo. A autodeclaração racial, assunto que está rolando na internet, inclusive, né? A autodeclaração racial que fazem condiz com seus olhares de como a sociedade os percebe racialmente? Quais as suas visões sobre privilégio branco? Em que medida tais temáticas aparecem em suas obras musicais? Então, confira esse bate-papo. Foi uma entrevista que tem tanto ali um resuminho que o Gil trouxe com relação a essa entrevista, como a entrevista também completa, o videozinho no YouTube, mas também dentro do site do Bocada Forte, que é o www.bocadaforte. Vale a pena conferir, gente. Obra-prima do rapper baiano, o cara trazendo muitas reflexões. E, com os recados dados, porteiras abertas, você já clicou aí no seguir da Twitch, que eu sei, porque você vai interagir com a gente no chat. Vamos, então, à Gisele, aos nossos entrevistados. Oi, pessoal, estou de volta. Uma semaninha aí, mas essa semana e a próxima semana dando descanso para a Érica. Estamos eu aqui e a Luciene juntas. E aí a gente vai entrar nessa parada de falar de cultura, então, educação, sociologia, história, filosofia, para a gente entender o que é essa caixinha de coisas que tem seus lugares certinhos e que estão tentando tirar do lugar delas, né? E aí temos aqui Bárbara Cortes e o nosso querido Fábio Jesus, nosso querido Jesus Supertramp. Vamos lá. E aí, o que vocês estão preparando para hoje? A gente ataca direto ou começa de mansinho? O programa é de vocês. De mansinho. De mansinho. Calma, Bárbara, fala um pouquinho de ti, então. Quem és tu? A que veio? Vixe Maria. Bom, acho que essa apresentação que você fez já está muito excelente. Eu sou essa pessoa aí que é um pouco... Eu tô agora lendo a biografia da Carolina Maria de Jesus, e aí ela fala que ela tem uma angústia por escrever e por ler desde que ela nasceu, que é um troço que tem dentro dela. É evidente que eu não estou tentando me comparar com Carolina, jamais. Porém,
Eu tenho essa angústia aí de ler, estudar, enfim, aí a gente vai tentando dar corpo para isso, né? Tentando transformar em alguma coisa. Enfim, muito agradecida por esse convite, por estar aqui nesse lugar de amor. Acho que o melhor ambiente que a gente tem para conversar sobre temas importantes, para construir pensamento, para construir entendimento é esse, entre a gente, num espaço seguro de amor, num espaço de acolhimento. E acho que é isso. Que tenhamos aí uma noite de muito axé. Axé. Fábio, contigo. Boa noite a todos e todas. Deixa eu tirar um lado do microfone aqui, porque essa voz no ouvido fica... Boa noite a todos e todas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Achei o convite muito delicado e uma honra imensa, sobretudo porque eu vejo e sinto no programa de vocês não só uma energia, mas um lugar social para ser ocupado e com uma potência imensa. E aí eu ser convidado para esse espaço para compartilhar isso aqui com vocês, para mim foi uma grande alegria, uma grande honra. É isso aí, estamos juntos, vamos ver o que bate-papo vai ser hoje, vai sair hoje nesse boteco aí do Orumilá. Felicíssimo com a chegada de vocês ao programa. Hoje a gente vai falar de humanidades. O que é isso? Coisa de comunista? Como diz uma certa pessoa que eu não gosto muito nem de chamar de excelentíssimo, nem de dizer o nome, mas eu gosto muito de apelidar como coiso. Ele diz que todas essas questões elas são jogadas dentro de um saco e vira coisa de comunista. Então a gente quer desmistificar isso. E também trazer a que serve dizer, né? Que isso é coisa de comunista. Quem está servindo colocar isso no pacote? Para que serve colocar tudo isso em um pacote só e eliminar todas essas questões? Então, a gente começa hoje falando um pouquinho das ciências, né? O que são as ciências humanas, as exatas e biológicas, né? Aonde essas ciências se encontram ou não se encontram, ou por que elas estão aí e estão com essas separações para que a gente consiga entender algumas nuances. Fábio, Bárbara, quem quer falar um pouquinho das ciências humanas, exatas e biológicas? É coisa para um professor falar, né? Você é professora, meu bem. Você querem que eu vá? Quer ir? Vai. Você tinha preparado alguma coisa para essa fala, não tinha? Manda aí. Olha, eu vou deixar a separação entre ciências humanas, exatas e biológicas para o professor, mas sobre a ciência, eu acho que eu tenho... Acho que a gente precisa... Acho que seria bom começar para a gente estabelecer um piso aqui. Antes de tudo, é muito importante dizer que todos os assuntos que a gente vai tratar aqui hoje exigem uma profundidade que pode levar anos para a gente entender. Então, como o tempo é curto, e eu não tenho intenção de ser leviana e nem de ser simplista, já estou pedindo desculpa de antemão. Vocês podem achar algumas definições muito rasas e tudo bem, porque é só para conceituar mesmo, e aí a gente é um bate-papo muito despretensioso, e aí a gente tenta deixar algumas referências para tentar aprofundar enfim, interagir, né? Se alguma coisa ficar muito vaga, daí a galera do chat manda alguma pergunta, ou vocês dão uma interrompida aqui se eu viajar muito. Vamos nessa. Eu acho que, antes de qualquer coisa, para a gente desmistificar esse saco aí, onde todos os assuntos estão misturados hoje, a gente precisa separar opinião de pesquisa. Então, tem o que eu acho, o que eu penso sobre isso, uma elaboração muito rápida que todo mundo faz sobre qualquer assunto, e tem o que é uma pesquisa, né? O que é ciência, o que se comprovou, o que foi mais elaborado, o que foi testado. Isso é uma coisa muito importante da gente separar.
E aí a construção da pesquisa e do saber acadêmico, eu penso que ela não precisa estar em oposição a... Isso é muito importante falar aqui neste programinha, porque a gente evoca o saber da vivência, nosso saber da nossa ancestralidade, que trouxe até aqui. As coisas que a minha avó, que é uma preta velha, maravilhosa, de 84 anos, sabe, são importantes também. Assim como as coisas que são construídas na academia, assim como o pensamento científico. Então, eu penso que a ciência ela não tem que ser separada do saber que é construído com a vivência, do saber da ancestralidade. Não é uma oposição. Tem um mocinho muito bacana que vai à primeira referência, que é o Siddhartha Ribeiro, e eu tenho acompanhado coisas dele sobre sonhos, sobre neurociência, e ele fala que a gente precisa fazer uma síntese sobre o saber científico com o saber ancestral dos povos indígenas, dos povos originários, em relação a sonhos, ele fala isso. Já que hoje a gente tem a possibilidade de conhecer as duas coisas. Então, eu acho que isso é muito maravilhoso, fica aí a dica, Siddhartha Ribeiro. E aí, então, a pesquisa em conjunto com o saber ancestral e com o saber da nossa vivência, mas em oposição à pseudociência. Essa que é a grande separação que eu acho importante a gente fazer antes de começar a falar do que é cada área do conhecimento. Então, vou dar um conceito basiquinho de pseudociência. É uma informação que ela se diz científica, muitas vezes parte da explicação dela tem embasamento científico, então ela vem com um pressuposto científico, mas na síntese ela saiu fora da ciência completamente e terminou numa opinião, assim, num achismo. Isso é muito perigoso, perigosíssimo, porque aí isso confunde as pessoas, e aí as pessoas vão pensando que aquilo é ciência e vão confiando, enfim. Então, acho que a oposição à ciência não é o saber ancestral e nem o saber construído na vivência. A oposição à ciência é a pseudociência. E aí, para isso não ficar tão abstrato, vou trazer aqui uma experiência muito atual que a gente está vivendo, que é medicamentos não comprovados cientificamente, que a ciência não comprovou que cura doenças, mas que são amplamente divulgados como se curasse. E esse é um exemplo muito bom de pseudociência, porque ele parte mesmo de uma explicação científica, mas é uma explicação científica que não se comprovou, de um estudo que não atende os requisitos básicos de segurança da ciência, enfim. Mas aí o que acontece? Joga 2, 3 palavras científicas ali no meio da explicação, convence qualquer desavisado, e a síntese da explicação não tem nada de ciência e pronto, está feita uma armadilha perigosíssima que está botando a vida de milhões e milhões de pessoas em risco. Sobre compreender o embasamento científico e construir a pseudociência, tem uma referência que é um vídeo do canal Meteoro no YouTube, que se chama Não Tome Cloroquina Antes de Ver Esse Vídeo. É excelente, excelente, e dá todos esses passos dos requisitos básicos para a gente reconhecer o que é ciência e o que não. Nesse caso é de ciência química, mais para as biológicas, mas também é muito importante para a gente construir essa ideia. O título é tão bom e o canal é tão bom que eu queria que você repetisse tanto o canal como o título do vídeo. Por favor. O canal é o Meteoro no YouTube. Maravilhoso canal mesmo, tá recomendadíssimo, de vários assuntos, enfim. E o vídeo se chama Não Tome Cloroquina Antes de Ver Esse Vídeo. Ele conta toda a história de que conversa foi essa que fez a cloroquina parecer uma coisa comprovada cientificamente, e ele faz um paralelinho também com outro problema gravíssimo da pseudociência que a gente vem enfrentando hoje, que é o movimento anti-vacina, que também bota a vida das pessoas em risco, que, enfim, lá ele conta onde que começou essa história do movimento anti-vacina. E aí, a coisa da ciência biológica e da ciência
mais exata, que bota a vida em risco objetivamente, é uma coisa mais clara para a gente entender, né? É mais materializável para a gente entender que pseudociência bota a vida das pessoas em risco, morre gente por causa disso. Mas nas ciências humanas não é diferente. A pseudociência nas humanidades também bota a vida de gente em risco, mas aí vai botar a vida de um tipo de gente em risco. Essa é uma conversa que a gente desenvolve aí ao longo da noite. Percebeu Então, que ela vamos... ignorou exatas, porque ela ignora mesmo exatas. Porque quando eu trago qualquer questão para ela sobre exatas, ela simplesmente ignora. E é isso. Bota o meme Eu da ainda sou Nazaré humana. aqui. Bota Não o meme pode da fazer Nazaré conta. perdida mesmo, né, aqui, gente? fazendo equações. Vamos lá, Fábio. Me diz aí, né? O que é história para você? Meu Deus, ela já joga na parede e amassa as pessoas. Olha aí que beleza. Para a gente Muito não bom. perder tempo nesse debate. História, muito legal. Antes, eu vou ter que recuar, eu vou ter que te dar uma pernada mas eu volto na questão, tá? Não, eu ouvi ela muito bem e eu preciso responder ela porque eu acho ela importante. Mas antes de responder, eu preciso retomar esse assunto que a Babo tá colocando muito bem, aliás, porque alguém como a Marilena Chaui, por exemplo, vai chamar isso que você trouxe aí como pseudociência, ela vai chamar de ideologia. E é muito interessante a forma como ela mobiliza esse conceito e como ela entende esse conceito, porque ideologia é justamente uma pretensão de totalidade, então é uma espécie de intenção de abarcar o todo e, portanto, a verdade universal, só que essa verdade universal, esse todo, essa totalidade, ela é cheia de lacunas, cheia de buracos, ela não se completa. Quando você vai tentando entender os pedacinhos dela, a coisa começa a se desmontar. E aí começa a se desmontar porque não tem argumento para se sustentar. Você vai pensar, por exemplo, eu gosto de usar muito com jovens a coisa da Terra plana, porque, enfim, é uma piada que eu acho interessante, assim, que circula, porque quando você se aproxima da ideia, ela é tão frágil que é fácil de você até desmontar a coisa. E aí, pensando nessa, e aí eu vou precisar de uns minutinhos aí de vocês, de alguma paciência, porque acho que esse start ele vai de algum modo fundamental, mas eu estou controlando meu tempo aqui, eu acho que eu dou conta em alguns poucos minutos. Porque o que são as ciências humanas, exatas e biológicas? E aí, para eu responder uma pergunta como o que é história, eu preciso recuperar um pouco esse arcabouço, essa história, por assim dizer. Não é uma coisa que é por si mesma, é uma coisa que é uma construção social, uma ideia que é uma construção social, e, além de uma ideia, é uma prática social. Né? Deixa eu fechar aqui. Esses nomes, né, humanas, exatas, biológicas, história, filosofia, psicologia, em suma, são palavras que remetem a um certo contexto, a um certo tempo, a uma certa intenção humana que foi sendo estabelecida ao longo de muitos experimentos, como diria Barbinelli, né? Os seres humanos, ao longo do tempo, foram experimentando coisas e foram dando nome para esses experimentos, e nesses experimentos ele foi entendendo que tem algumas caixinhas aí que a gente pode isolar e entender só aquele pedacinho. Então, dito de uma forma seca e direta, o que são as ciências humanas exatas e biológicas? Elas são simplesmente áreas do conhecimento humano. Dizer isso é dizer nada, evidentemente. Mas essas áreas do conhecimento humano, elas têm um truque aí, né? Porque elas pegam tudo que os seres humanos sabem, toda a história do conhecimento, o acúmulo de saberes que a gente foi acumulando, seja na experiência que a Bárbara
evocou, seja na própria ciência, como um acúmulo mais sistemático, em que você tem todo um leque, toda uma gama de possibilidades de testar esses experimentos e de colocar eles à prova para saber se eles respondem à realidade ou não. Então, seja esses experimentos mais científicos, sejam os experimentos da nossa experiência de vida pessoal ou do acúmulo histórico que os humanos vêm transferindo um para os outros ao longo do tempo, foram formando essas caixinhas. Então, tudo se passa como se, de algum modo, o conhecimento pudesse, de um modo artificial, ou artificioso, por assim dizer, ser dividido em caixinhas. Então, esse tudo que os seres humanos sabem e puderam acumular ao longo do tempo, a gente coloca em caixinhas. E isso não aconteceu por acaso e não aconteceu aleatoriamente. Aconteceu numa determinada data, com endereço, com demandas, com necessidades humanas que a gente foi acumulando ao longo do tempo, e as humanidades, como história, sociologia, antropologia, ou exatas, né, como matemática, física, engenharia e por aí afora, ou as biológicas, como medicina, genética, zoologia, biologia molecular, que é uma coisa fascinante, enfim, elas caberiam cada uma delas numa caixinha separada. Então, matemática é uma coisa, está lá perto da física, perto da engenharia, e aí as biológicas seriam outra coisa separada, que está ali perto do corpo, perto da biologia molecular, por exemplo, que tem a ver com as células, com as moléculas, como é que elas funcionam, ou as humanidades aí ditas na história, sociologia, antropologia, em suma. Essas caixinhas separadas, elas têm uma função, porque essa divisão, ela tem alguns problemas, porque é falsa, é uma divisão artificial, a gente divide porque fica mais fácil de entender as coisas, fica mais fácil de entender os processos históricos e a biologia das plantas. Se a gente separa essas duas coisas, fica mais palatável, por assim dizer, e aí a gente consegue entender melhor esses processos que são diferentes, mas no fundo, lá no fundo, eles se encontram, e é esse encontro que está cindido, esse encontro que a gente não consegue alcançar porque ele está por trás das coisas, é um encontro que gera esse arcabouço ideológico, essa pseudociência, ou um olhar para humanas exatas e biológicas como se isso tivesse muito distante. Então, existe um paradoxo aqui nessa articulação, porque essas ditas humanidades, elas... Nesse contexto, né, de separar uma coisa da outra, elas vão acabar assumindo uma posição hierárquica inferior. E aí é que está o truque do negócio, porque quando você joga, e aí é uma fala da Luciene que me marcou bastante esses dias, né, quando você joga as humanidades numa caixinha, as biológicas na outra e as exatas na outra, você diz que biológicas e exatas, por exemplo, são alguma coisa muito mais valiosa, muito mais preciosa para os humanos do que antropologia, ou sociologia, ou história, ou filosofia, que são ciências muito menos imediatas. Para você entender história, você precisa de um certo nível de abstração que a matemática exige um outro nível de abstração. São abstrações diferentes, com complexidades diferentes, e aí quando eu hierarquizo, eu digo que as exatas, a química, por exemplo, que fornece grandes descobertas e grandes avanços para a melhoria da nossa qualidade de vida, é melhor do que a sociologia, que traria um certo entendimento das sociedades e da forma como os humanos se organizaram em sociedade. É uma ciência menor, é uma ciência menos valiosa, porque entender a necessidade da sociologia de uma forma imediata para o nosso cotidiano. Para que serve sociologia no café da manhã? Para que serve química no café da manhã? Eu fazendo pão, é muito mais fácil de eu entender como é que a biologia do pão, por assim dizer, ou a química do pão acontece na fermentação, e aquilo tem uma empiricidade, né, empiricamente observável, de uma forma muito mais palpável do que os movimentos históricos ao longo do tempo. E aí
mensurar isso, quer dizer, dar tamanho para essas evidências, de algum modo cria uma falsa separação entre as coisas. Então, em alguma medida, o fermento químico do pão, ele foi descoberto por povos que fizeram experimentos ao longo do tempo, e isso trouxe para a humanidade uma certa relação com fermentação e outros processos desse tipo. O que eu quero colocar para vocês as coisas se encontram, e se encontram de uma forma muito mais bonita e interessante do que quando a gente separa as áreas assim. Não que separar seja de todo, pelo amor de Deus. Essa separação, eu disse no início, ela é muito importante, ela é, inclusive, fundamental para a gente perceber certos movimentos que têm peculiaridades, que têm coisas específicas dentro da biologia, que é diferente de entender os movimentos da história, ou os conceitos filosóficos, em suma. Eu vou parar aqui, depois eu tenho uma coisa que está na relação entre esses movimentos que talvez interesse a gente aqui, mas a gente vai conversando sobre isso, porque senão porque se deixar eu fico aqui 1h30 e a coisa não termina. Mas eu queria que o que é fundamental aqui que eu acho para minha fala, que eu gostaria que ficasse frisado, é que essa separação ela é fácil, ela é falsa, ela é frágil, ela não se sustenta se a gente for olhar as coisas de uma forma mais cuidadosa e mais precisa. E aí, quando você me pergunta o que é história, uau! A gente pode adiar um pouco essa resposta? Vamos evoluir um pouco a conversa para eu responder ela com cuidado daqui 1 minutinho? Porque senão eu vou atropelar umas coisas que são importantes. Pode ser? Tá bom. Tá bom. Adorei. Não, eu adoro esses mergulhos do Fábio, porque ele traz coisas de fato para o nosso pensar, que aí a gente começa a falar, pera, olha, faz sentido, não faz sentido, sabe? E aí a gente entra na área do pensar mesmo, e as humanidades, as ciências humanas, elas lidam com isso, com esse poderoso, gostoso, complicado e simples, complexo e tudo que se imaginar que é o pensar. Eu quero falar um pouquinho dos espectadores de hoje. Eu consigo ver só alguns, tá? Só quem está seguindo que eu consigo ver. Então, clica aí no seguir para conseguir bater um papo com a gente e mandar perguntas para essas conversas maravilhosas e filosóficas que a gente vai ter aqui hoje. Tem a família Cortes, óbvio. Silene Cortes, corte certo. DJ Epic. Welcome, DJ. DJ Nando. Ana Carolina Cortes, né? Ana Cortes, Felipe Figueiredo, Ivana, Jabuticaba Rosa, Jaga Almeida, Gé Versátil Oficial. Curtam aí o canal, Baile do Versátil, Gé Versátil Oficial. Tem bailinho aí, amanhã vai ter baile. Marbe Silva, Marcelo, Marcos Vinícius, parceiro, Bocada Forte. Paula Santana, também parceira, ajuda a gente muito aqui na produção do Urumilá. Rimastino, Trigatinha, dona do boteco. Veande, Vanessa. E a gente tem alguns bots aí misturados. Também nosso parceiro Doc Sujo, que faz um podcast muito legal, tem um podcast com a galera do Bocada Forte aí que tá rolando lá no Spotify. Doc Sujo também faz transmissões aqui na Twitch, então é mais um canal para a gente seguir. Sigam esses canais, uma galera, ó, show de bola, com muito conteúdo. E seguindo aí, já que o senhor Fábio pediu um tempo para responder a pergunta, eu quero ir lá para uma das nossas conversas em que eu perguntava, né? Estamos na era da pregação ideológica ou da condenação do pensar? Porque a gente tem escutado muito isso, né? Isso aí, ideologia de gênero, ideologia do não sei o quê, ideologia do não sei das quantas, ideologia que a gente não quer ideologia, mas o que de fato são essas ideologias, né? E isso serve a quem? Não pensar serve a quem?
E pensar serve a quem? São reflexões que eu acho que a gente precisa ter, porque aí a gente começa a entender a quem estamos servindo, porque a gente vive servindo um colonizador há muito tempo. E será que a forma da gente romper com algumas questões dessa servidão, que não é uma boa servidão, não seja a gente, de fato, voltar para essas áreas do pensar? Mas isso é ideologia? Ou não é? Joga a bola, quem quiser responde. Posso começar respondendo essa, Babu? E aí você completa com, entra nas áreas mesmo, que é a sociologia, enfim, pode ser isso? Porque e aí, Gi, eu vou chegar na história, só um instante, mas eu juro que eu chego lá. Então, ideologia é um terminho muito importante, né? Muito importante aqui para a gente pensar isso das áreas humanas e da diferença entre as humanidades, as exatas, em suma. Eu vou tentar rememorar aqui, mas eu vou me basear no conceito de ideologia da Marilena Chauí. Quem tiver interesse no assunto é lá que vai buscar. Tem muito material dela, enfim, não é difícil de achar. Mas para ela, ideologia é um conjunto, é uma pedrada isso, hein? É um conjunto de representações e normas sociais que determinam, ou seja, que são determinantes para os nossos modos de agir e de pensar. Eu vou repetir a ideia porque ela não é simples, ela é uma pedreira. Ideologia é um conjunto de representações, ou seja, ideias que a gente tem, de imagens que a gente faz das coisas, de achar que a cloroquina serve para uma coisa e no fundo ela não serve. A representação que a gente tem daquele remédio, ela é determinante enquanto norma de viver do meu modo de agir e de pensar. A minha representação daquele remédio determina o meu modo de agir e de pensar. E produz, com isso, e aí é onde entra a coisa dela, essa totalidade imaginária. Essa verdade que é cindida, que é separada, que tem uma disfusão do real. É como se a realidade não fizesse mais bulhufas para ela. A gente dá as costas para a realidade. Porque a realidade não importa, o que importa é essa representação. A ideologia ela está apegada a essa representação. Uma imagem que eu criei nos meus afetos mais profundos, então a minha relação com aquela representação ela é tão intensa e eu estou tão apegado a ela que eu não consigo chegar mais na realidade, eu não consigo chegar mais nos processos concretos. Então, por mais que eu apresente lá estudos que deem conta de que a cloroquina não funciona para determinadas doenças, mas se eu acredito que ela funciona para aquelas determinadas doenças, o meu processo mental ele vai, em alguma medida, se apegar àquela representação e vai jogar a realidade ou a prova empírica na lata do lixo, não vai servir para absolutamente nada. E os efeitos disso, evidentemente, são, para ela, né, resultam em esquemas de dominação. Então, é como se essas representações, que são lacunares, que são cindidas do real, que criam uma imagem da realidade que é falsa, elas servem para produzir esses esquemas de dominação, isso que ela chama de dominação, que se efetivam, ou seja, que ganham corpo, que ganham efetividade na nossa vida concreta, ou seja, ela é eficaz na medida em que esconde certos dados, esconde certas nuances da realidade, esconde certos aspectos da realidade. O nosso amigo Barbudinho, nosso amigo, porque é isso, a gente não dá para esconder o que a gente é e de onde a gente vem. Mas nosso amigo Barbudinho, lá do século XIX, ele vai abrir o livro mais importante dele com uma imagem sobre o que é a mercadoria, em que ele vai esmiuçar ali
as características metafísicas de uma mercadoria. Quer dizer, quando você olha para uma mercadoria, ela não é só o objeto que está ali na sua frente, ela é toda uma cadeia de produção social, histórica e de investimentos políticos para que esse objeto, mercadoria, chegue nas suas mãos e você possa concretamente pegar ali na cadeira que você está sentado. Essas mediações, esses processos históricos de construção do objeto, mercadoria, estão escondidas. Essas mediações, elas não estão postas imediatamente. Você precisa estudar aquele objeto, pensar sobre ele, meditar sobre ele e entender que lacunas são essas. Por que o discurso ideológico é pertinente ao discurso dominante, ao discurso de dominação? Porque na lacuna eu consigo manipular o discurso e consigo vender um remédio que não funciona, por exemplo, a partir dessa lógica lacunar. E não é só uma questão, a gente podia ficar apegado aqui à ideia da fake news e como é que isso circula e a manipulação da informação, que é uma coisa impressionante, muito potente, muito importante de ser estudada, mas não é exatamente disso que se trata aqui. Mas de perceber que, em alguma medida, todo discurso é ideológico, mas enfrentar a ideologia ou as lacunas do discurso ou as lacunas da pseudociência significa se debruçar, significa parar e meditar, significa entender é muita pretensão, mas a busca pelo entendimento de certas das camadas desse real para entrar no assunto lá, uma educação anti-ideológica precisaria fomentar. Ou seja, quando a gente vai estudar um objeto, seja ele qual for na história, sei lá, vamos estudar as guerras napoleônicas. Estudar as guerras napoleônicas enquanto objeto não diz absolutamente nada sobre a gente. É uma coisa abstrata e longínqua. Quando eu pego as guerras napoleônicas e começo a entender um certo encadeamento que produz um tipo de sociedade muito específica, que se desenvolve até chegar por exemplo, o arcabouço ideológico do século XIX, que separa as ciências lá em exatas, humanas, biológicas, e aí, de repente, ciências como história, como sociologia, como antropologia, começam a ganhar um corpo, começam a ganhar identidade, começam a ganhar um valor em si mesmas e se separar das áreas, elas começam a ganhar áreas muito, muito separadas mesmo, muito estanques umas das outras, e vão lutar para isso, é uma briga imensa para que cada área dessa se estabeleça enquanto campo científico ao longo do século XIX, sobretudo no final do século XIX. Quando a gente percebe que existe uma relação entre as guerras napoleônicas e o desenvolvimento da Europa e, portanto, do Ocidente, e, portanto, de todo um modo de pensar que, de algum modo, está interiorizado na gente, a gente começa a perceber que o nosso próprio discurso é ideológico. E ele ocorre assim, isso é a natureza dos pressupostos que são impossibilitados pelo acesso à crítica, ao acesso ao pensamento, acesso às formas de construção desse pensamento. E aí a Marilena Chaui chama atenção para uma coisa, ela usa um termo que eu gosto muito, que é o discurso competente. O discurso competente, ele é ideológico porque... E aí, batendo um pouco na tecla da cloroquina, né, porque é um assunto fácil de debater, acho que não é esse o caminho, não estou interessado nisso, mas o discurso competente, ali quando você assiste o vídeo lá do Meteoro, por exemplo, o discurso competente está em um artigo que foi publicado numa revista, portanto tem um prestígio, tem um lugar de fala, para usar um termo aí que circula, tem um prestígio mesmo social que tem um valor em si mesmo, a gente tem uma tendência a valorizar esse lugar da ciência. Então, é científico, é valoroso, é bom. Por isso que a gente diz que as humanidades, enquanto ciências humanas, são um pouco jogadas de lado. Porque ciência mesmo é a matemática, é a química, é a física, é a biologia. E aí, essa hipervalorização da ciência, que
a gente está acostumado a alimentar, aparece no nosso cotidiano de uma forma muito intensa, muito intensa. Então, de repente, você tá doente, sei lá, resfriado, você está com alguma uma coisa no corpo que não está funcionando bem, aí você entra no consultório médico e, uau, só de entrar ali, você já sai dali, ele não precisa fazer nada, não precisa nem olhar na sua cara, mas você já sai dali com um papelzinho do médico dizendo que você tem exatamente aquilo, e você toma um remédio, uau, pronto, passou. Isso te desobriga a pensar no teu próprio corpo, no que está acontecendo com ele, em quais são as consequências do remédio que você está tomando, quais são os efeitos dele, como é que a tua reação biológica, que pode ser diferente do que está na bula, inclusive, num determinado... Entende? Discurso competente é um discurso que vai se impor sobre o nosso corpo, sobre o nosso modo de ser, sobre a nossa forma de pensar o mundo e de estar no mundo. Então, pensando a pregação ideológica e a condenação do pensar, que é a pergunta da Lu, eu retrucaria a pergunta com uma outra pergunta, que é: a gente tem, ao longo desse tempo, condenado o pensar ou condenado um certo modo de pensar? Eu gosto muito daquela música do Raul, e aí eu encerro, em que ele não tem um dos versos, ele diz que não importa o que você estava fumando, né, que ele estava ali num contexto de enfim, ou o que você estava fazendo, importa o que você estava pensando. E aí, de repente, a ideologia, ela tem uma força brutal e crua sobre a gente, porque, em alguma medida, esse processo histórico, e aí eu chego na história, vou lá, esse processo histórico constitui um modo de pensar que trouxe para a nossa maneira de ser e de existir uma necessidade de respostas prontas. Pronto, falei. Podem me xingar agora. O retrucar dele vai para você, tá, Bárbara? Não vai pensando que ele retrucou o modo de pensar para mim, não, que ele retrucou, ele jogou a bola para você. Você já viu algum filósofo responder? Olha aqui, começamos a separação entre as disciplinas. Você já viu algum filósofo responder uma pergunta sem te devolver outra? Tem, não existe. Jamais, nunca vi. Ai. Eu concordo concordo plenamente que a separação entre as disciplinas, e eu estou chamando aqui de disciplina, mas enfim, a separação entre os pensamentos e os assuntos e as matérias, enfim, seja extremamente artificial, mas eu acho ela extremamente útil. Porque, menina, não dá para entender tudo, sobre tudo, tudo. Então, se a gente dá uma separadinha, se a gente faz uma tabela, a gente faz um organograma, a gente faz entendeu? Porque fica mais claro. Não é uma oposição à profundidade, eu acho a profundidade extremamente importante, mas aqui, ó, estamos falando o quê? Da separação das disciplinas novamente. Eu sou da área das sociais, né? A minha formação inicial é comunicação social, com uma habilitação um pouco mais mercadológica, não vamos entrar nesse assunto que não precisa. E aí, hoje eu estudo ciências sociais. E aí, eu acho que das humanidades todas, as ciências sociais, eu sou muito de sociais mesmo. Aqui eu e Fábio, a gente tem essa conversa aí, toda hora eu falo isso e ele confirma que eu sou muito de sociais. Porque eu acho que as sociais, de alguma maneira, elas trazem uma profundidade que tem a filosofia, mas elas também dão um passo para trás no mapa. Sabe assim, vou fazer uma analogia. Você precisa chegar lá na montanha, você vai andando, aqui tem vários obstáculos, vários caminhos que você tem que atravessar no meio da montanha. Quando você está lá no meio da floresta, que é a metade do caminho até a montanha, você não tem uma ideia exatamente do que está acontecendo.
Você precisa passar por aquilo, é profundo, está embaixo da copa das árvores ali. É o assunto em si. Se você olha o mapa, você vê onde você está, o que ainda vai ter, o que veio. Então, eu acho que essa objetividade de separar um pouquinho os assuntos dão essa dimensão para a gente. Não, pera, isso aqui é muito profundo, mas o que é mesmo que eu estou estudando aqui? Então, eu gosto dessa separação por isso. E aí, entrando um pouquinho nessa divisão também, eu vou começar dizendo que eu sou uma mulher preta que estudou na escola pública. Eu acho muito importante começar dizendo isso para a gente entender de que lugar que eu falo da separação, da objetividade das ciências sociais. Que lugar é esse que eu tô? Eu sou uma mulher preta, eu estudei na escola pública da Zona Sul de São Paulo, 2 escolas públicas estaduais, somente. Nunca fiz cursinho, nunca estudei na escola particular, nada disso. Aí fui bolsista na minha primeira faculdade, hoje eu estudo numa universidade pública. Comecei na Federal de São Paulo, precisei fazer uma transferência, hoje eu estou na Estadual de São Paulo. Toda essa trajetória para dizer que a gente... Aí eu vou entrar um pouco na história da Lu, na pergunta da Lu. A gente... Eu preciso aprender a ler, depois de tudo isso. Depois de 2 vestibulares, depois de outra faculdade, uma pós-graduação num assunto sei lá o quê, também não vem ao caso. Eu chego na universidade e eu preciso aprender a ler. Eu preciso, entendeu? Eu li bastante ao longo da minha vida. Não fui aquela pessoa, nunca, não me lembro de nenhum momento da minha vida eu ter assim, preguiça de ler. Nunca tive, mas mesmo assim agora, do alto da minha idade, eu preciso aprender a ler com pensamento crítico. Precisa aprender a entender o todo do texto. Você precisa aprender a entender que argumento é o central desse capítulo. Você precisa entender que o título do capítulo, às vezes, está mais explicando que as 80 páginas que vem ali na frente. Então, eu sou muito partidária da profundidade, mas eu também sou muito partidária de uma coisa que facilita para a gente entender, sabe? Que, menina, é isso aí. Eu trabalho desde 16 anos. A universidade não pode ser, para mim, a área do conhecimento, todas as áreas das humanidades, e eu sou das humanidades, mas tem a galera das biológicas, das exatas. O conhecimento não pode ser para a gente uma barreira. Eu trabalho o dia inteiro antes de chegar na faculdade à noite. Agora eu vou na faculdade online, por motivos Mas comecei essa graduação que eu estou agora em Guarulhos, eu moro em São Paulo. Então eu trabalhava o dia inteiro, eu pegava um busão, a Dutra toda, para chegar às 7 horas da noite, tomar um café para acordar, para ver a aula até às 11 e voltar para minha casa em São Paulo. E isso ainda é muito bom, perto do que vários colegas meus passavam. Tem uma mana maravilhosa que mora no Grajaú e que estuda lá na Unifesp, em Guarulhos, no Jardim dos Pimentas. Isso significa 3h30 da casa dela até a universidade. E aí, por que eu estou dizendo que as coisas precisam ser profundas, mas também precisam ser inteligíveis? Porque a gente não pode ficar de fora disso. A gente não pode. E sabe quem que vai fazer a síntese? Olha, eu estou fazendo a militante aqui. Sabe quem que vai fazer a síntese do saber da minha avó, que é uma mulher de 84 anos, com o que tem dentro da academia? Sou eu, mano. É essa mana lá do Graja, somos nós. Então, a coisa precisa ser inteligível. Vamos aprofundar? Vamos, mas vamos entender também. A gente tem que chegar lá Se quiser ir, tá? Se não quiser ir na universidade, não vá também. Mas se for, a gente tem que chegar lá e saber fazer. Tem que saber entender, tem que... Hoje eu li uma matéria muito maravilhosinha sobre os 3 rapazinhos que estão fazendo esse trampo no YouTube, que é Chavoso da USP. Ai, meu Deus, como que é o nome dele? Aldino Vilão. Aldino Vilão. E a outra página que eu descobri hoje, que é o Funkeiros Cults. Eles são muito maravilhosos, porque menina, eu posso falar de várias situações difíceis de exclusão, mas eu posso falar de várias situações de acolhimento que eu vivi bastante na Unifesp.
Mas mesmo nas situações de acolhimento, a gente sabe que a gente vai chegar lá e vai encontrar, mano, barreiras. Então, eu sou uma partidária de que a gente tem que saber fazer esse negócio. Como que a gente vai ter que... Tem um momento aqui que a gente vai ter que fazer essa transição aqui. Quem quiser ir na universidade, vamos ter que passar no vestibular. Se não quiser ir, não vá. Mas se você quiser ir, você tem que saber passar no vestibular. E como que a gente vai fazer esse negócio? Estou fazendo essa pergunta aqui para todos vocês, para a galera do chat. Como que a gente vai fazer esse negócio? Como que neta de minha avó, que cresceu um Jequié, vai passar no vestibular, se ela quiser passar no vestibular? Então, aí... Um debate mega necessário, né? E aí... Você falando, eu me lembrando muito da minha vivência acadêmica, que foi numa faculdade particular. Eu já tinha 2 filhos e eu estudava na madrugadão, das 5h30 da manhã às 8h30, assim. Era esse período que eu conseguia fazer faculdade, foi esse período que eu consegui cursar algo, né? Então, a gente precisa desse acesso. A gente abre o programa agradecendo a quem veio antes e abriu o caminho para a gente. E aí, né? E aí, no final, a gente também tem uma perguntinha nesse sentido. Então, assim, como que a gente está abrindo esses caminhos para que mais pessoas venham junto com a gente? Eu também quero ver essa resposta aí no chat. Aí, pessoal, como é que a gente faz para os nossos acessarem esses espaços? Ou para escolherem, né? Porque pode escolher, como a Bárbara falou, pode escolher não querer estar lá. Mas como que a gente faz para que eles possam escolher? E aí, vou dar um panorama. Acho que eu vou tentar fazer uma. Tem uma questão com o tempo, mas eu vou tentar fazer uma separaçãozinha básica entre as minhas humanidades, porque é isso que esse programa prometeu, né? Senão a gente fica aqui conversando. As minhas humanidades. Metade do que a gente planejou. O Fábio não respondeu a parte da humanidade que lhe cabe. Então ela está deixando bem claro que o pedaço dela da humanidade ela vai responder. Vai, mas não estou desqualificando a explicação do filósofo, é só porque eu não sei explicar a dele mesmo. Então vou explicar só a minha. Então, o curso de sociais, as humanidades, acho que aqui a gente não vai entrar, por exemplo, nas letras, na literatura. Gisele vai lamentar, mas não vamos. No curso de Ciências Sociais, aí voltando aqui na minha vivência, eu vou estudar Ciências Sociais e 0 pessoas do meu convívio sabem o que é Ciências Sociais. Minha avó até hoje, mas você está estudando o quê? Então, vó, eu leio uns negócios. Eu leio uns livrinhos. Parece muito abstrato, mas não devia ser. Então, o curso de Ciências Sociais, por exemplo, ele é separado em 3 bases centrais e uma base de apoio. Essa separação é minha, tá? Didatismo meu. Então, sociologia, antropologia e ciência política, são as 3 bases centrais. E a base de apoio, que é pesquisa. E aí, dentro da pesquisa, tem um apelo forte para epistemologia. Vamos no palavrão, calma aí. Então, a sociologia, no princípio, tudo era filosofia. E aí as coisas vão se separando por motivos X, o historiador vai dizer melhor, mas a sociologia, ela se pretende se separar da filosofia porque ela quer estudar a sociedade e não o pensamento que se tem acerca do que se pode pensar sobre a sociedade. E aí, como que ela vira uma ciência? Tem muitas... Tudo foi alguém que inventou, tá? Tudo que é área de conhecimento foi alguém que inventou. Não tem verdade absoluta. É mau caratismo a gente dizer que é porque é. Que aí parece que é verdade absoluta e você tira essa possibilidade da gente questionar, de dizer que foi alguém que disse isso. Se foi alguém que disse, é questionável. E aí o grandíssimo perigo da gente estudar as coisas sem dizer quem disse isso. Quando você diz ninguém disse, é a verdade. Não cabe questionamento para a verdade, né? Por isso que
abrimos aqui dizendo isso. Tudo alguém disse, tudo alguém inventou. Tem muitas possibilidades de explicação, de conceituação do que é sociologia. Cada escola de pensamento, cada autor vai dar a sua definição ali. Assim como para a ciência também. Várias áreas vão dar definições específicas para o que é ciência. Eu vou tentar fazer uma síntese minha própria aqui, que é uma coisa que tem método. Antes de você ir lá estudar aquele objeto, você tem que ter dito que método você vai usar para estudar aquele objeto. Então, tem método e tem um objeto de pesquisa. Você deixou claro o que você está estudando, de que maneira você está estudando e como é possível analisar o resultado desse estudo a partir do método que você está usando, do jeito que você está estudando. Então, a sociologia se diferencia da filosofia mais ou menos dessa maneira. Vamos ter muitas escolas de pensamento, umas que estão mais próximas do positivismo, que querem comparar o estudo da sociedade com o estudo das biológicas e das exatas, que vai dizer que tem lei, regra de funcionamento. Vamos ter outras mais próximas da filosofia. Os 3 clássicos básicos, 3 autores principais que se estudam em sociologia numa graduação é Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. Pesquisem aí. Tem um canal que chama mais uma indicação, tem um canal que se chama Sociologia Animada. São videozinhos de 3, 4 minutos, um desenho muito explicado, conceito central, assim, bonito. Não é profundo, mas é um mapa, para você poder atravessar o caminho. Então, acho que essa é uma definição ok para a sociologia, uma ciência empírica que estuda a sociedade, os processos que acontecem na sociedade. Pois não. A antropologia, que é uma outra área importante, mais difícil de ser tão precisa na conceituação, mas a gente podia dizer que a antropologia nasce para ser a ciência do homem enquanto um ser social. Ela quer estudar o homem como uma figura que vive em sociedade. Então, não é o homem, o corpo biológico dele, não é o homem, enfim, é todos os aspectos. Como ele se comporta em sociedade. É o homem sujeito, né? Lembrando que muitos colegas nossos utilizam muito, isso é uma experiência antropológica. É mesmo? Mas que você está vivendo de fato é uma experiência antropológica? Explique-me o que significa experiência antropológica. Geralmente a gente utiliza isso é uma experiência antropológica nas situações mais bizarras ou mais problemáticas do ser humano. Quando a gente sofre um assalto, quando a gente está dentro de um ônibus lotado, quando a gente está dentro de um trem lotado, quando você deixa um pouco de usar os seus privilégios para ir ali em alguma área não muito privilegiada, é que você usa esse jargão de isso foi uma experiência antropológica. Mas é só isso mesmo? Experiência antropológica é um zoológico humano? Para mim é uma coisa muito engraçada, que eu aplico o experimento antropológico para situações como a gente vive agora. Para mim, o experimento antropológico é 500 anos de idade de um país como o Brasil, que acontece todas essas coisas bizarras, né? Isso, para mim, é um experimento antropológico, o início e a longuíssimo prazo, né? Sem ter data de fim. E aí, Bárbara? Gente, o rolê da antropologia, olha, vocês me desculpem, porque realmente não é uma coisa que dá para explicar assim tão fácil, embora eu tente ser muito didática, realmente. Mas como que a gente pode fazer? Eu acho que a maneira mais fácil de entender deve ter a gente de sociais aí das humanidades do chat, não me xinguem, por favorzinho. Eu acho que é bom entender os períodos e as escolas. Então, a primeira escola antropológica foi o evolucionismo, que não é o Darwin, tá? Não é biológico, é social. Então, você
houve as colonizações, as invasões, os assassinatos, as pilhagens, tudo isso que a Europa impôs ao resto do mundo, que a gente sabe, deveria saber melhor, mas de alguma maneira sabe. E essa descrição dos viajantes, dos lugares que estavam sendo colonizados, invadidos, enfim, desperta aí uma curiosidade nos europeus sobre quem é essa gente, o que eles estão fazendo. Ou melhor, gente não, né? Gente, eu que estou sendo generosa. O que tem lá? Isso aí é gente que tem lá? O que eles fazem? Então, eles pegam os relatos lá sabe, a carta do Pero Vaz de Caminha, essas cartas, eles lá da Europa, sentados no gabinete deles, começam a ler essas cartas e eles acham bem possível tecer teorias sobre os outros povos, baseado na experiência deles ali na Europa, dentro do gabinete deles, lendo uma carta que alguém escreveu depois de estar meses dentro de um navio, olhando, enfim. Então, essa é a primeira escola antropológica, evolucionismo social. E aí, depois disso, vem vindo outras coisas, outros métodos. Tem o Levi-Strauss, que é um muito famoso, estou falando os nomes que talvez as pessoas se identifiquem para esse assunto não parecer tão insuportavelmente chato. Tem o Malinowski, que implanta de fato... O Malinowski, ele rompe com essa ideia de que você pode fazer antropologia sentado lá no seu gabinete na Europa, lendo uma carta que alguém fez. Ele fala que você só pode ser antropólogo se você for lá no campo, viver com aquelas pessoas, comer o que elas comem, fazer o que elas estão fazendo, enfim. Tem várias escolas diferentes, tem a escola americana, tem a escola francesa, tem a escola britânica, que vai se concentrar muito mais na África, porque eles colonizaram, destruíram a caralho toda, roubaram tudo que tinha, acabaram com as pessoas, mas eles acharam bom também escrever coisas nesse período. E aí tem... a princípio, eu acho que aí é muito importante isso que a Lu falou, que a gente usa esse termo experimento antropológico quando a gente está indo viver uma coisa que é muito aquém da nossa experiência privilegiada. Isso é muito retrato da história da antropologia, que é o quê? Esse homem na Europa que saiu de lá e foi viver uma situação difícil, e aí ele chama de antropologia. Eu amo os estudos antropológicos, e eu faço uma crítica aqui com muito amor, que é... Embora talvez tivesse tido uma boa intenção, eu acho que a antropologia ela é maravilhosa dentro das ciências sociais, porque ela cria uma distinção, por exemplo, da ciência política, que a ciência política ela só fala como se entender o poder institucionalizado que o branco europeu impôs para o resto do mundo e destruiu tudo. A ciência política vai dizer que aquilo é correto e como que a gente faz para entender. A antropologia, por outro lado, ela dá para a gente uma ideia de que tinha outras pessoas fazendo outras coisas. Então, apesar de ela sempre ter, até recentemente, né, o final da colonização, a antropologia sempre andou junto com a colonização. E isso dá esse ar para ela de vilã e mocinha ao mesmo tempo, porque ela tenta construir a vivência desses outros povos, tenta dizer que tem outros povos, que eles estavam fazendo outras coisas, mas em compensação ela está falando quase sempre do ponto de vista do europeu, que está destruindo aquelas pessoas, enquanto isso está estudando elas. É a história aí, enfim, é a história, é fato. Isso, puxando o gancho aqui, para quem está acostumado a ver esse tipo de conversa num café filosófico, assistir o canal do senhor Karnal, o Mário Sérgio Cortella e alguns outros pensadores brancos, a gente está aqui hoje, trazendo gente preta para falar de humanidades. Porque é isso é abertura de caminho. Isso é dar significado e ressignificado para as coisas. Isso é pensar. Isso é tirar o pensamento pós-colonial de que esse tipo de assunto ele tem que ficar ali, dentro daquele estereótipo, dentro daquela caixinha. É quebrar isso. A gente pode ler um livro de Marx e entender. Não deixe colocar na sua cabeça de que você não vai entender Marx. Ou qualquer outro pensador.
Ou não deixa colocar na sua cabeça que outros pensadores, que nós vamos trazer aí as curiosidades também, não são pensadores, não são filósofos, antropólogos, porque não estão dentro desse padrão eurocentrista. Quebra isso, joga fora. Vamos ressignificar essa... Não posso falar palavrão porque o YouTube depois vai para o YouTube desmonetiza. Mas vamos ressignificar isso tudo, gente. Bora fazer diferente. Bora, como a Bárbara falou lá no começo, juntar esses saberes, os saberes das experiências das nossas avós, das nossas mães, dos nossos ancestrais, com os saberes da academia. E, a partir daí, construir um futuro muito melhor e que a gente existe. Tá? Que eu vou falar, já falei em alguns outros programas, eu vou falar de novo. No futuro dos Jetsons, que era aquele futuro que a gente estava lá nos anos 80 e a gente observava como é que sonhava, como é que iam ser os anos 2000, não existia preto. Preto tinha sido dizimado. Vamos construir um futuro diferente, em que a gente tem todas as cores, todos os sabores, todos os amores? Então, é para isso que a gente está aqui hoje. Então... Trazendo um pouquinho de curiosidades, rapidinho, Gi, já abro a palavra, porque a gente já está com 1 hora de programa, o tempo voa. Vou falar um pouquinho das curiosidades que foram indicações do Fábio e da Bárbara. Você quer falar, Gi, quer que eu fale? Pode falar. Então, a gente vai falar primeiro de... Pergunta final também é sua, tá? Aquela especial. Oswaldo de Camargo, homem preto, hoje com 84 anos e ainda produzindo, é poeta, ficcionista, crítico e historiador de literatura brasileira. Seu romance mais famoso, A Descoberta do Frio, é uma obra polissêmica e faz pensar em racismo e desigualdade social de um modo original e instigante. No romance, o racismo é o frio que ninguém sabe de onde vem, mas que assola todos nós. Então, gente, está aparecendo aí a capa e o autor na tela aí da Twitch, então, ótima dica. E a segunda dica, maravilhosa, Lélia Gonzalez. Eu escuto Lélia e já penso no português. Mulher preta, falecida em 94, foi professora, filósofa, historiadora e antropóloga. Grande liderança do movimento negro no Brasil, uma das primeiras a escrever sobre a necessidade de discutir o machismo no movimento negro e o racismo no movimento feminista. O livro Lélia Gonzalez, de Alex Hatz e Flávia Rios, é uma curta biografia de Lélia, abordando com a sua história pessoal um pouco da história do movimento negro no Brasil. Também, super dica, vale a pena conferir, está aparecendo aí também, fotinho da Lélia na tela da Twitch. Toca o barco, Gisele. Então, diante de todas essas coisas, eu tinha uma outra pergunta, mas eu vou refazer a minha pergunta. Diante de tudo isso que vocês falaram, né, pensar é perigoso? E aí? Adoro! Ó, a pergunta foi tão forte que até o tapetinho começou a latir. O tapetinho nunca late nos programas, tá sempre... Hoje, ó... Tá dizendo se é perigoso ou não. E aí, Baba? Olha, é perigoso para quem? Vou fazer a filósofa aqui, tá? Sair do lugar da cientista e vou aqui na filosofia. Perigoso para quem, né? Rapidamente, eu poderia dizer que o capitalismo se sustenta dessa separação absurda entre o trabalho manual, o trabalho técnico e o trabalho intelectual, né? Para dizer que justifica alguém ganhar 100 mil reais e alguém ganhar 600 reais por mês, o capitalismo usa essa ideologia, citando aqui o filósofo, de que esse trabalho é mais importante costurar uma barriga do que limpar esse chão, é mais importante entender do mercado de capitais, que aliás é uma obscenidade dos tempos modernos, é mais importante entender disso do que dirigir um ônibus, enfim. Então, eu penso que apartar
grupos específicos de seres humanos do conhecimento tem a ver com sustentar o capitalismo. Você precisa manter essas pessoas afastadas do conhecimento e do conhecimento técnico e da especialização, enfim, bote aí o nome que você quiser, para que elas achem mesmo que lavar uma louça é menos importante do que escrever uma tese de doutorado. Menina, não é. Você não vai escrever uma tese de doutorado se a sua louça estiver suja. Não é mais importante. Isso é uma bobagem que o capitalismo enfiou na nossa cabeça. Mas ele precisa sustentar essa pirâmide nesse formato de pirâmide. E aí, então, eu penso que talvez o perigo do pensar seja para o capitalismo. Para nós não é perigoso, não. É perigoso para quem está querendo manter essa pirâmide de pé equilibrada desse jeito que ela está. Posso dar uma resposta talvez enviesada, mas não sei nem se complementar, não é esse é o caso. Eu acho que um outro ponto de vista da mesma coisa, e eu diria que pensar é extremamente perigoso. E é extremamente perigoso por uma questão muito simples, porque é gostoso, porque é bom, porque é prazeroso não pode falar palavrão. Quando você pensa, vou voltar à sua pergunta para não deixar a coisa no vácuo, isso não me apetece. Quando a gente pensa, por exemplo, numa pergunta tão bonita quanto essa, óbvio, né? Eu estudo história, eu sou apaixonado por história, eu tenho uma relação com a história, embora não seja o meu objeto de estudo principal, a história é um lugar que me fascina. Quando eu penso nessa pergunta, o que é história, é muito difícil responder, porque mobiliza em mim uma série de questões, vocês falaram da experiência acadêmica aí, a Bárbara levantou essa questão que é fundamental, o que é ser preta da periferia, que não teve acesso a estudos, imagina, pensar qual que é a diferença entre sociologia, antropologia, história, filosofia, psicologia, isso nunca esteve posto. Hoje eu sou professor de escola pública, e eu sinto como uma das minhas tarefas primordiais justamente de colocar isso como um cotidiano da escola, trazer quando eu estou em sala, esses assuntos serem o cotidiano da sala. A gente tratar disso corriqueiramente, isso ser o trivial para a gente. E aí, responder uma coisa como o que é história, por exemplo, eu poderia encontrar N formas de responder, mas eu vou dar uma pedrada que é para a gente saborear um pouco isso que eu estou chamando do perigo do pensamento, que é a história, ela é uma coisa pesada. A história é a ciência das ações humanas ao longo do tempo. Uau! A ciência das ações humanas ao longo do tempo. A ciência, e aí a gente vai ter que conseguir, eu não vou dar isso, fica aí, não vai dar tempo de fazer, mas existe uma distância entre ciência e pensamento. E quando a gente pensa em experiência periférica na periferia, preto na periferia, eu tive que fazer muitos anos de cursinho para poder entrar numa universidade que nem é tão difícil assim, que é um curso de história. Depois também que você pega o jogo, eu entrei em filosofia, depois mestrado, doutorado, isso foi meio que desenrolando ali dentro. Mas quando você ter acesso a isso é uma coisa muito complicada e muito difícil. Aí quando você entra, você toma uma pedrada que é vocabulário, cara, método. Método é um negócio gigantesco, difícil para um caramba. E aí você esmiuçar o que é esse caminho para se chegar. Método é isso, é caminho. Que caminho você usou para chegar num determinado resultado? E aí ciência é esse resultado, esse lugar em que você chegou. Só que você não chegou de qualquer jeito, você chegou de um determinado modo. E aí você vai entendendo essas minúcias, e aí de repente esse ser homem preto da periferia que não teve acesso, chegar numa universidade como a Universidade de São Paulo, das maiores da América Latina, com essa representatividade toda, a elite do pensamento nacional está ali dentro. E aí você chega ali, você não sabe quem é Foucault, cara. Você não sabe. E como não sabe? Porque a violência está aí. E aí, de repente, essa história, como uma ciência, ou seja, como um corpo de regras, de métodos, que é delicioso você entrar nos documentos, a Babu citou a Carta do Caminho, você entrar naquilo como um documento histórico e pegar as nuances, aprender a ler aquele troço e tirar informações, cavucar informações dos objetos que você tá
se propondo a estudar, uau, isso é extremamente prazeroso, e prazer é uma coisa que o capital não quer que a gente tenha, que a gente viva, que a gente usufrua, que a gente frua. O capital quer que a gente seja uma maquininha que produz, inclusive dentro da universidade, mas essa é uma outra história. Mas você tocou num ponto que eu acho que é extremamente vital, né? Eu estudei na UNB, aqui em Brasília, entrei com florestal, depois fiz desenho industrial. E uma coisa que eu lembro dos 2 primeiros semestres, tanto de florestal, e depois quando eu mudei para desenho industrial, e depois quando eu fui para fora, estudar fora, foi uma visita à biblioteca. Porque a maioria dos alunos, mesmo aqueles que estudavam em escola particular, como eu, mas eu sempre fui rato de livraria, de biblioteca, não conhecem o que é uma biblioteca, não sabem se mexer dentro de uma biblioteca, não sabem fazer uma busca dentro de uma biblioteca. E quando eu entrei dentro daquela biblioteca imensa, eu falei, uau! E pensar que existem bibliotecas maiores do que as que a gente tem aqui no Brasil e que tem todo um pensamento ali dentro para a gente descobrir, é uma coisa fantástica. E eu que morei fora, vocês já sabem, quando eu voltei, o que mais me fazia falta era o quê? Ter uma biblioteca próximo à minha casa. Porque na Europa, todo bairro tem a biblioteca do bairro. Você vai lá, pega livro, devolve, pega, escaneia. Então, assim, isso para mim foi assim, dava vontade de voltar. E as pessoas não conhecem isso. E eu acho que esse conhecimento de poder ter acesso aos livros, acesso ao conhecimento, ao pensamento, né? Ao fato de que, ao ponto de você não conhecer Foucault, mas aí você teve a chance de conhecer, né? Então, isso é muito importante. E é uma coisa que está sendo tirada da gente, né? Estão nos desumanizando, colocando imposto no livro, né, tirando a possibilidade de crianças terem acesso à biblioteca, morarem em comunidades que são tão pobres que elas não sabem o que é um livro. E dentro desse nosso momento, que é um momento extremamente virtual, eu lembro que há 10 anos atrás tinha um videozinho de 2 escandinavos ensinando o que era um livro. Eu vou ver se eu recupero isso para a gente, né, ver. Isso está no YouTube. Então, é muito interessante isso que você fala, né, de você conseguir chegar num local de conhecimento, né, e que você não conhece nada, e sair conhecendo, encadeando estudo um atrás do outro. Isso deveria ser normal para todos nós. Deveria ser o básico. Tem uma pergunta aqui no chat, vou fazer já, porém, 1h20, hein, gente? Agora a gente começa a chegar nos minutos finais e tal. E esse é o momento do jabá social. O que é o jabá social? Acho que eu não expliquei nos outros programas, então eu vou explicar para que a gente consiga fortalecer manos e manas que precisam da divulgação do seu trabalho. É só mandar para a gente, pode ser nas redes sociais do Bocada, pode ser das minhas redes sociais pessoais, pode mandar também para o adm@bocada, bocadaforte.com.br, indicação de pessoas que precisam da divulgação das suas redes sociais, dos seus trabalhos, para que assim a gente possa conhecer outras pessoas que desenvolvem trabalhos tão bonitos e que estão aí disponíveis para nós. O jabá social de hoje vai para falar da Jaque, da marca Eué. Essa marca ela foi criada em 2019 com o intuito de trabalhar com resina de forma artesanal. Iniciamos nossa caminhada com muitas flores, folhas e cores, mas gostamos de nos reinventar, de criar conexões, agregar momentos, dividir bagagens, construir histórias e tentamos nos reinventar sempre. Buscando autoconhecimento, nos deparamos apaixonados com o que hoje trabalhamos. Essa marca Eué, ela é produzida lá em Salvador, então se você escolhe alguma joia ou algum quadro com uma areia de uma praia específica, ela vai até lá para construir esse material com essa areia dessa praia lá de Salvador, gente. Olha que maravilha, olha que delícia, olha que energia maravilhosa. A gente colocou o link aí no site, também está aparecendo na tela de vocês aí um pouquinho da Eué. O site é o eué.minestore.com.br e o Instagram é o @use.eué. Tá? E também está
no nosso chat a divulgação desta marca maravilhosa. E a Bárbara tem um quadrinho produzido pela Jaque, produzido pela EUE. Se puder mostrar na câmera, Bárbara, gente, o já Gil que é daqui a uma pouco tira imagem e mostra para ti. Voltou já? Voltou. Sentindo na televisão. Gente, já que é uma mana preta maravilhosíssima, conhecemos aí nos rolês da vida, eu e Paula, que é uma colaboradora aqui também, e esse projeto dela é lindíssimo como ela, assim. Olha a embalagenzinha que vem, gente, que amor. Eu comprei uma prainha, que no caso é uma prainha de Itapuã, que ela fez com as conchinhas e com a areinha da praia mesmo, e que para mim é uma lembrança muito bonitinha, especialmente nesse momento aí que a gente está trancado em casa há 6 meses. Quando eu era criança, eu fui na praia de Itapuã com a minha avó e com meu avô já partiu, mas os dois são de Salvador, cresceram lá, e é uma lembrança muito bonita, que eu não tenho nenhuma foto, e aí já que fez, gente, muito amor. Agora eu tenho uma prainha de Itapuã na minha casa. Entrem no site, porque é maravilhoso. Sigam a Mana, sigam a Mana. Tudo. Já vou entrar no site, já vou fazer aqui as compras. Ó, chegando nos momentos finais, a Gisele vai fazer a perguntinha. O chat tá bombando aqui com o pessoal. Ah, mas já eu vou fazer uma pergunta que surgiu aqui no chat, mas a gente precisa sim para ficar com esse gostinho de quero mais. E aí vocês pedem, eles voltam daqui a algum tempo para a gente conversar com mais coisas. Isso é só um início. O início de um aquilombamento, o início de uma conversa que a gente vai ter nas próximas segundas-feiras aí. Então, é só chegar junto, toda segunda, a partir das 20 horas, a gente está aqui, manda dica de quem é para a gente convidar e já vamos colocar ali na listinha de novo para o Fábio e para a Bárbara voltar, tá bom? Para vocês não ficarem tristes de que o assunto está quase acabando. Perguntinha de Jabuticaba Rosa. O que vocês acham da campanha de trainee para Black People? Espera aí que fugiu aqui da minha tela, gente. Escorregou. O que vocês acham da campanha de trainee para Black People feita pela Magalu? E também podem comentar a repercussão. Eu autorizo. Adoro Jabuticaba Rosa botando fogo no parquinho. Pimenta. Esse Jabuticaba Rosa tá mais para pimenta, né? Pimenta no meu acarajé. Eu vou dar uma de Fábio. O Fábio sempre joga a perguntinha, filosofia, papapá. Eu vou nessa linha de que vocês foram convidados, tá? A gente está recebendo vocês. Então, abro a palavra para vocês. O que vocês acham da campanha da Magalu? Conta pra gente. Eu vou primeiro? Eu não tenho condições de opinar sobre esse assunto, porque a gravidade da coisa me deixa paralisado. Pronto. Eu também não tenho condimentos, mas se alguém tiver... Bom, se ninguém tiver, eu falo algumas coisas, mas se alguém tiver condimentos... Menina, eu vou... Se alguém tiver condição para falar... Nossa Senhora, Jabuticaba Rosa, obrigada pela pergunta. É uma questão séria, né? Mas eu vou falar a verdade, né? Vou pular aí a Bárbara. Eu acho que, assim, as pessoas não percebem o quanto nós que somos negros somos excluídos, né? E aí, quando aparece uma oportunidade, que nem é talvez a oportunidade uau que as pessoas estão fazendo, que a gente não sabe como é que vai ser esse trainee, na verdade, né? Mas eu acho que, assim, existe uma desumanização das pessoas negras que a gente não merece nada, a gente não pode ter nada, né? A gente não pode alcançar nada. Porque se a gente alcança alguma coisa, já que a gente foi desumanizado lá no início e continuamos a ser, para que a gente precisa disso, né? Porque assim, a gente vai estar sempre tirando uma vaga, tirando um local e não buscando o nosso lugar, né? Então, isso é muito complicado. A gente vem aí com o Fanon, né, Luciene? Que aí vai explicar isso de uma forma muito mais simples, né?
sem a gente ter dor, sem a gente chorar. Mas é uma coisa que nos deixa extremamente entristecido, né? Porque a gente vê que as pessoas acham que nós não temos lugar no mundo. E isso é muito triste, né? Você desumanizar o outro ao ponto de retirar o lugar dele do mundo. Desculpe, Bárbara, vai lá. Não, eu que peço desculpa por interromper. Eu acho, eu vou falar disso de uma maneira genérica, porque eu vou ser muito honesta que eu não fui ler lá como que é o trainee, quais são as regras, não fui ver. Vou falar de uma maneira muito genérica, dava para fazer um programa só para discutir isso, né? Racismo estrutural, tal. Mas, em princípio, eu diria que a repercussão ela é muito mais assustadora do que o programa em si. O programa em si vai dar conta realmente de uma exclusão, né? Se a gente quiser ler pesquisa, vamos voltar aqui no negócio da ciência, se a gente for ler pesquisa, a gente vai ver em que postos de trabalho estão as pessoas pretas do Brasil, né? E aí eu vi um meme sobre isso que eu achei muito maravilhoso, que falava assim, os brancos falando, e se fosse o contrário? Amor, é porque já é. Já é o contrário. Você não está chateado porque você está passando nessa entrevista. É por isso que você não notou que já é o contrário. Então, essa falsa simetria de tentar inverter, amigo, não. Então, o que eu tenho para dizer sobre o programa de trainee realmente é um dado da realidade. É preciso, mas não vou entrar nele. Eu vou falar rapidamente, porque a gente já passou todos os limites de tempo aí. Sobre a repercussão, eu tenho uma coisa para acrescentar na fala da Gia. Eu não acho que as pessoas... o tipo de racismo que a gente enfrenta amplamente no Brasil não é de uma intenção inicial de desumanização, embora desumanize a gente. Eu acho que o tipo de racismo que a gente enfrenta no Brasil é um racismo que quer fingir que não há racismo. Então, a pessoa, ela não vai falar, pelo menos amplamente, né, fora núcleos muito restritos, ela não vai falar assim que preto não tem capacidade, não merece ocupar isso. Ela vai falar, não existe racismo, essas pessoas não estão ocupando essas vagas por motivos N, não por racismo, existe uma igualdade. Não ser racista é você deixar todo mundo concorrer, porque, entendeu? Então, eu acho que a negação do racismo... O racismo é muito pior. É o tipo de racismo que a gente enfrenta no Brasil e é o tipo de racismo que a repercussão desse processo de trainee evidenciou. As pessoas que se chatearam realmente acharam que não há necessidade disso. E aí é muito louco, porque quando a gente precisa aplicar uma coisa que a gente pensa... Olha, gente, eu voltando aqui no como eu abri esse programa. Você tem uma ideia sobre uma coisa... E essa ideia dentro da sua cabeça faz muito sentido. Eu não sou racista, as pessoas são todas iguais, todo mundo tem que ser tratado com igualdade. Não existe racismo. Isso dentro da sua cabeça funciona. Bacana. Olha para o mundo real e veja se essa sua ideia está aplicada na prática. Não está. Não está. E aí você negar que existe racismo, negar a realidade ser mais racista do que você poderia assim, ser. Uma vez eu ouvi uma coisa que foi muito engraçada, né? Eu falando de cotas e tal, e a pessoa que se dizia não racista, e aí ela falava assim, você não precisa de cota, você é muito inteligente, não precisa disso. Mas ela não é racista. Não é. Ela tem até amigos pretos, ela não é racista. Mas ela não era. Mas acho que está respondida a questão, né? Está respondido Jabuticaba Rosa. Jabuticaba Rosa. Eu esperava, Jabuticaba Rosa, responde aí se tá tudo ok. Manda um oi para a convidada da Vanessa Almeida de Lima, a Daniela Sapucaia. Mandar um salve para todo mundo que está no chat. Eu fico olhando o chat, gente. Eu tento trazer o máximo de coisas que vocês colocam lá das reflexões, mas é porque vocês viram, o papo rola muita coisa, então acaba que acontece isso. Mas eu acompanho o chat, os nossos convidados vão dar uma olhada no chat também quando eles forem assistir o replay, então pode colocar aí chuva de coração e de amor para essa vibração louca que está rolando aqui. Na hora que eu falei fogo no parquinho, até subiu uns foguinhos aqui, muito legal.
Malak Beats disse que é uma história contada por quem sobreviveu. A Débora falou: depende, Fábio. O capital também se apropria do prazer, mas na perversidade, no sarcasmo. Sim, É isso é isso mesmo. mesmo. Tem gente que falou, a Débora falou que é marketing puro, a questão do Da- Magalu, capital se apropriando novamente. A Vanessa gosta muito desses debates. Mandar um beijo, Débora, beijo, Fran, beijo. Momento nepotismo, André falou, porque realmente os familiares estão aqui, mas é isso. Todos. Aquilombamento é isso, é a gente se juntar ali com os laços de sangue, os laços de amor e fazer disso tudo um grande quilombo. A gente vai dominar esta. Porque é isso, vamos ocupar, porque se a gente não ocupar, vem gente que não é tão legal e ocupa. Gisele, aquela perguntinha A básica e pauleira, os né? momentos Mas só finais. dizendo antes, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, tá? Vai ser um imenso quilombo. E aí, Fábio, Certo. Bárbara, vamos lá. Eu vou devagar agora, pisando leve, para perguntar para vocês qual ancestral que vocês querem ser. E aí? Silêncio, de cortar com faca, gente. Quem vai? Quem vai? Pode ir, Barbinha. A bola é sua. A bola é minha. Menina, essa pergunta é tão bonita, né? Que ancestral você quer ser? Ela é uma pergunta muito boa para mim, porque eu sou uma não mãe. Eu escolhi não ser mãe, não serei. Dá para fazer um programa inteiro sobre isso também, Tá. mas ela é uma pergunta muito especial para mim nesse sentido, né? Porque a ancestralidade para mim está muito além desse conceito mais restrito de seu avô, sua avó, sua bisavó, sua tataravó. Eu não vou deixar descendência no mundo e eu vou ser uma ancestral mesmo assim. Outra coisa que eu penso que a gente tem que olhar o que os nossos mais velhos fizeram na sua integralidade, o bom e o ruim. O mundo chegou aqui nas nossas mãos como ele está por coisas boas que fizeram e por coisas horríveis que fizeram. E aí não vamos jogar ninguém inteiramente fora. Não, algumas pessoas vamos jogar inteiramente fora. Mas tem gente que não é para jogar inteiramente fora porque fez um negócio aqui que e outras pessoas, enfim. Então, eu quero ser um ancestral que teve o direito de errar, que tenha o carinho e o abraço e a complacência das pretas que vierem depois de mim, que elas entendam que eu não sei coisas que elas vão saber um dia, mas que eu estava tentando. E eu espero que a minha jornada crie exatamente esse espaço onde as pretas que vierem depois de mim possam saber coisas que eu não sei hoje. Esse é o ancestral que eu quero ser. Perfeita. Muito bom. Caraca. Você, Fábio. Olha, queria começar com isso também, porque é uma pergunta de uma beleza e de uma potência que mobilizam coisas profundas. Então, eu não faço a menor ideia de como responder isso. É uma chave. Mas então eu vou tentar improvisar aqui, vou sair pela tangente, evidentemente, porque é o que eu sei fazer de melhor. Filosofando. Pois é. Bom, eu sou alguém que trabalha com educação, né? Eu fiquei até chateado lá com é uma piada isso, tá bom? Com o banner, porque colocou lá professor de história, e aí essa história dá uma baixada na bola, porque eu não sou professor de história, eu sou professor, ponto. Meu interesse com o rolê da escola tem muito a ver, eu acho que essa pergunta traz isso para mim, com um senso de responsabilidade que
eu também que eu não quis me dar ao luxo da reprodução, então não vou ter bichinhos com minha genética soltos andando por aí. E eu acho isso uma graça, eu acho isso enfim, um doce, tanto quanto todas as crianças que fazem parte da minha vida. E, aliás, quando as crianças na escola me perguntam sobre isso, eu sempre respondo a mesma coisa, que eu já tenho muito filho, já é 30 ali por sala, é um negócio absurdo, não dou conta. Eu vou ter mais um em casa? E não, deixa para lá. Fico com gatinho e está tudo bonito. Então, para alguém que trabalha com educação, muito mais do que trabalhar com educação, eu acredito na educação, na potência da educação, eu acho que ancestralidade, para mim, tem a ver com uma projeção de futuro em que a educação seja capaz, minimamente, de desvelar esses veios ideológicos que a gente veio trabalhando até aqui, em todos os aspectos sociais, históricos, psicológicos, psicoemocionais, neurobiológicos, neurofísicos, espirituais, em suma, que a gente consiga entender o mundo que a gente vive. Então, o ancestral que eu quero ser, eu não sei, mas eu queria, em alguma medida, que esse mundo que vem depois de mim não precisasse se ater a coisas tão macabras, terríveis e deletérias da existência humana, quanto o racismo, por exemplo, quanto o machismo, quanto a homofobia, quanto esse horror que a gente assiste e, em alguma medida, a gente reitera quando a gente não passou por um processo. E aí, olha, a minha confiança um tanto iluminista, um tanto romântica, não passou por um processo educativo, educacional, de moldes de uma existência humana plena e interessante para mim, enquanto indivíduo, e para as pessoas que me cercam. Então, por exemplo, quando a Bárbara fala desse acolhimento, desse lugar de amor, quando eu penso num programa como esse, um aquilombamento, que essa palavra é linda, que é resistência, que é enfrentamento a coisas que machucam a gente. Quando a gente pensa nesse acolhimento, nesse abraço, que é o abraço da Luciene, que é isso, essa acolhida maravilhosa, é isso. Eu quero que essa projeção no futuro, e quando alguém olhar e for pensar em mim como ancestral, que seja que esteja nesse caminho, nesse abraço, nesse acolhimento, nesse lugar de luta, de resistência, mas justamente por isso de amor, de alegria, eu diria, com a vida. Acho que é isso, amores. A gente está aqui imensamente agradecidos por vocês. O Gil está aqui já torcendo a gente, né? Porque passamos muito mais do tempo. Mas eu agradeço muito vocês estarem aqui. Pena que não deu para a gente conversar tudo, mas o assunto é longo, né? A gente já sabia que era. Vocês voltam no próximo ano aí, já viraram donos da casa, né? Pode chegar, pode sentar e vamos bater esse papo. Já que a gente não tem o bar, tem Orumilá. É isso. Bom, fechando aqui alguns comentários do chat. Theo, um beijo. Te amo. Pessoal, se não mandar beijo, fica bravo, gente. Mandar beijo. Doc Sujo colocou 46% de todos os escravos tirados de África vieram para o Brasil. Acho que a dívida histórica é o que deveria estar escrito no centro da nossa bandeira. A gente tem muito que conversar sobre isso. Já fica aí uma dica para um próximo programa. Acaba não, pergunta forte. ACM Sam. Obrigada por chegar. Voltem logo, não acaba o programa do Melar. Mas ele vai... desculpe, Akimi-san. Mas o programa tem que acabar, porque senão ele fica pesadão, depois até para a gente renderizar e subir no YouTube, as questões tecnológicas e pá. E aí os recados paroquiais que são... Amanhã a gente tem, a partir das 20 horas, nesse mesmo canal, Enéas, no programa Algo a Dizer. Enéas, que é participante e criador do projeto PDD, que é o Pau de Dar em Doido, e também faz lives todas as segundas-feiras, que o Hip Hop criou a live no Instagram.
@PDD, P de Paulo, P de pau, D de dá, D de doido, pau de dar e doido, Projetos FM. Toda segunda, a partir das 22 horas, o Enéas traz muita gente do movimento da cultura hip hop, então acompanhe o cara às 22 horas lá no Instagram e também amanhã ele tá batendo um papo com a gente. Toda sexta-feira tem aquele bailinho delicioso de garagem com o DJ Anderson Seco e o DJ Nando. É o baile na Vitrola. Cola com a gente que é sucesso a partir das 5 horas, gente. Toda sexta-feira a gente enlouquece. Fica implorando dessa sexta-feira, eles até esticaram e a gente foi até 21 e alguma coisa. Se colar mais gente, a gente de repente consegue até fazer uma madrugadinha de baile. Então, cola que é sucesso. Perdeu alguma edição do Algo a Dizer ou do Orumilá? Corre lá no YouTube, no canal Bocada Forte, tem lá a playlist tanto do programa Algo a Dizer, que acontece todas as terças-feiras a partir das 20 horas, como também do programa Orumilá, que acontece todas as segundas-feiras a partir das 20 horas. Então dá para rever essa conversa, pegar os melhores momentos e aí se deliciar. E como a gente não faz nada sozinho, nada mesmo, nós vivemos em sociedade, em comunidade. Agradecer o André, o Gil, Corte Certo, Gabriela, Breno, Gisele, Érica, Bárbara, Fábio Jesus, Paula, Marcos Vinícius e todo mundo que cola com a gente e nos ajuda muito na produção de cada pedacinho das coisas que nós fazemos dentro do Bocada Forte, que é esse coletivo tão bacana. Então, curta as nossas redes sociais e não vou embora porque a gente tem after. Se eu não me engano, vai rolar bailinho de garagem hoje com... Quem está disponível aí? Discopédia? O Malungo não tá? Dá uma olhada quem é que tá online. Simão Malungo tá online. Bom, a gente vai para o Discopédia ou a gente vai para o Simão Malungo. Não precisa fazer nada, é só ficar quietinho que a gente pega você e te coloca dentro de um bailinho. Olha que maravilha, gente. Não precisa fazer nada, não precisa ir em outro canal, é só segurar aí que a gente vai para lá. E agradecer, mais uma vez, todo mundo. Agradecer a Gi, parceiraça, a gente tá num baita corre aí e conversando muito e todo o apoio. Agradecer Bárbara, agradecer Fábio, agradecer todo mundo que ficou no chat com a gente até agora. Agradecer aos nossos mais velhos. Espera aí que acho que a Bárbara quer falar, né? Só quero compor seus agradecimentos. Termina aí. Agradecer aos nossos mais velhos que abriram os caminhos para que pudéssemos estar aqui hoje. Agradecer aos nossos mais novos que nos fazem pensar no futuro, um futuro sustentável, que tem gente colorida, que tem gente, que tem pessoas, que tem sorrisos, que tem abraços. E agradecer quem está andando com a gente, os nossos pares, que vêm aqui de mão dada na nossa caminhada. Bárbara, a palavra é sua. Axé! Gente, muito obrigada, povo do chat. Eu não vi, mas eu senti o amor chegando aqui. Muitíssimo obrigada ao Bocada, que tem uma história muito foda. Eita, desculpa, palavrão de novo. Tem uma história muito incrível. Acho que o Bocada é esse rolê aí, né? Do eu sou porque nós somos. E construir essa pessoa que acredita em coisas, que foi fazer coisas a partir de assistir, de participar da construção do Bocada também. Então, meninos, gratidão, muito amor, eu sou porque nós somos. Gente, deixa eu agradecer também, porque vocês são muito maravilhosos. Falar do semana que vem a gente tem Charô, do Blogueiras Pretas. Vai, Fábio. Só complementar isso também, porque é
uma energia e um talento que vocês têm para conduzir isso, e toda a equipe. É um trabalho intenso e extremamente valoroso, que precisa ser ressaltado. Tem uma equipe imensa aí por trás, cada detalhe está sendo pensado, cada cuidado, enfim, e é isso, né? Amor é um pouco aquilombamento, e amor tem a ver com esse trabalho duro, não é uma coisa que está dada. Então, parabéns e muita gratidão pela acolhida aqui, pela escuta e pela paciência das filosofadas aí da vida. Um beijo imenso, amei estar com vocês hoje. A gente amou também. Obrigada. Bárbara, mostra o gato, o pessoal está pedindo. E é isso, gente. Tem gato, é verdade. Gato, vixe, Pegue Maria, o gato aí, mostra o gato. Rotep, estejamos em paz. Gato. Vamos dançar no bailinho do Simão Malungo. E semana que vem, a partir das 20 horas, nós teremos Charou, do Blogueiras Pretas, para bater um papo com a gente, aquele papo sobre possibilidades e vulnerabilidade das mulheres pretas. Essa é Jorge, gente. É o Jorge. É a Jorge. É a Jorge. É a Jorge. É a Georgia. Gente, valeu, obrigada. Fiquem aí. Obrigada. Pode soltar a vinheta e mandar a gente lá para dançar com o Malungo. Beijo.